1 de Samuel, capítulo 17, verso 1. A leitura diária da Palavra de Deus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó. E estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era do peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos lutamos e pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era o filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos, uma efa deste grão tostados, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 10.000, e visitarás a teus irmãos, e vê se tão bem, e tomarás o seu penhor. Estava Saul e eles e todos os homens de Israel
no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou e partiu como Jessé ordenara, e chegou ao lugar dos carros. E quando já o exército saía em ordem de batalhas e grito, chamavam a peleja, os israelitas filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo o nome era Golias, filisteu de Gades, e falou conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei e enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, para que livre a casa de seu pai em Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo se tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desce. Então Davi, que diz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, e anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava ovelhas do seu pai, e quando vi um leão e uma ursa, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria-o, e livrava da boca quando se levantava contra mim, e lançava a mão na barba, e na fera eu matava. E assim feria o teu servo o leão, e com o urso assim será o incircunciso filisteu
como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e o exército ao Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado e na mão escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-las no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão na sua funda, aonde, aproximando dos filisteus, os filisteus também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo de diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto o moço ruivo de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para que tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. E disse mais os filisteus a Davi: vem para mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e ainda encontrava-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com os filisteus. E Davi pôs na mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto por terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E por isso correu Davi e pôs-se-lhe de pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e cortou e matou, e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até chegar ao vale
aonde as portas de Ecrom o caíram os feridos dos filisteus a caminho e saíram até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram dos seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs a arma dele na sua tenda. Vendo, pois, Saul sair a Davi a encontrar-se com os filisteus, e disse Abner, o capitão do exército, de quem é filho este moço de Abner, e disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. E disse então o rei: pergunta, pois, quem é o filho, este moço? E voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, e trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belamita. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse: de Davi, filho do teu servo Jessé, o belenita. E assim nós fizemos a leitura no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Que Deus o abençoe rica e poderosamente.